Eu não acredito em Deus. Que título, hein? Real. Se hoje nós temos acesso à ciência, a tanto conhecimento, cabe o ser humano moderno acreditar em um ser invisível? Graças a Deus, eu também não acredito em Deus. Isso mesmo. Sou um rabino ortodoxo, eu não acredito em Deus. E, na realidade, não sou o único rabino ortodoxo que não acredita em Deus. E o fato é que nem Moshe Rabbeinu, nem Moisés acreditava em Deus. E não só que ele não acreditava em Deus, ele nunca ouviu falar de Deus. Esse nome não aparece na Torá. Na Torá nós encontramos Havaia, Yud-Kei Vav-Kei, o tetagrama. Deus não está na Torá. E eu não estou tentando ser engraçadinho. Muito pelo contrário. Isso é muito sério. Um dos grandes problemas que eu enfrento como rabino, professor, orientador, é que muitos, inclusive auto-intitulados ortodoxos, eles têm dificuldade, por mais que eles falam da boca para fora, eles têm dificuldade de realmente acreditar em Deus. E eu simpatizo com a dificuldade deles. Eu quero fazer com vocês um exercício simples. Cada um pode, na sua casa, pegar um pedaço de papel, uma caneta, ou se você tiver no computador, no celular, abra um documento. E eu vou pedir para vocês fazerem um desenho simples. Muito simples. Desenhe Deus e desenhe você. E, de certa forma, para a gente poder comparar qual que é a relação entre Deus e você. Eu acredito que a maioria das pessoas faria um desenho mais ou menos assim. Deus bem grande. E aqui embaixo, um pequeno pontinho, que seria eu. Desculpe o exagero no tamanho do pontinho, mas se alguém desenhou algo nesta linha, é o que a maioria das pessoas fazem. Desenhar Deus como um grande ser acima e eu com um pequeno pontinho embaixo. O que acontece? Neste gráfico, eu estou em total desvantagem. Prestem atenção. Se Deus está acima e eu estou abaixo, a gente tem aqui uma comparação injusta. Deus é o infinito, eu sou infantil. Deus é onipotente, eu sou limitado. Deus é eterno, eu sou temporário. Deus é perfeito, eu sou imperfeito. Deus é generoso, eu nem tanto. Como você se sentiria na presença desse ser todo-poderoso? Eu não sei, mas eu acredito que não muito confortável. E não é à toa que Nietzsche, o famoso filósofo alemão, ele disse: se realmente existe deuses, como posso não querer ser um deles? Se Deus é esse ser tão incrível, ou que eu sinto inveja, ou no mínimo, me sinto intimidado na presença dele. E por isso que eu digo que eu não acredito em Deus. E eu vou concordar com os ateus. Se isto é Deus, eu também estou fora. Estou fora. Não tem nada mais desanimador, desencorajador, que esse sentimento de impotência, de eu sou nada, nem um pontinho. O que eu sou? Um pó perante toda essa grandeza. Imagine só que você é um músico, você toca violoncelo e você vai estudar e morar em Manhattan. E você precisa dividir o apartamento com alguém. Então você coloca lá um anúncio e aparece um outro jovem igual você, que por incrível que pareça, também é músico, também toca violoncelo. Vocês dois dependem de apresentações.
para conseguir pagar as contas. Como você se sentiria se o dia inteiro tocasse o telefone do seu colega, convidando ele para shows, para apresentações, ele está toda noite ocupado e ninguém ligasse para você? Difícil, não? Deprimente. Se Deus é este ser incrível ao meu lado, em cima de mim, não me sinto muito confortável. E para complicar a situação, este Deus Todo-Poderoso, ele vai e coloca sobre a minha cabeça 613 mandamentos. Ele joga na minha cabeça. E eu sou oprimido, obrigado a cumprir todas essas leis. Como você se sente? Eu não me sentiria muito feliz. Eu não me vejo a hora de estar livre disso. Sou ateu, pronto. E não é à toa que tanta gente, mas tanta gente diz, eu não acredito em Deus. Eu tenho dúvida se ele existe. E acabam colocando também, não quero saber nada da Torá, do judaísmo. Não acredito nisso. Eu estendo meu coração para todos vocês. E eu sinto muito. Se esta é a noção que vocês têm de Deus, eu também não acredito em Deus. Uma vez, um ateu convicto, ele se aproximou de um grande rebbe, falou, Rabino, eu não acredito em Deus. E o Rabino falou para ele, ótimo, eu sou igualzinho a você. O Deus que você não acredita, eu também não acredito. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso. É um assunto importante. É algo que pode abrir a nossa mente e, se Deus quiser, o nosso coração. Chegamos à conclusão que não podemos acreditar em Deus. Temos que acreditar em Hashem. A noção equivocada de Deus não é, pelo menos no judaísmo, não é a definição de Deus. E por muito mais, o grande problema é que muitos acham que esta é a definição de Deus. Se você me perguntar como traduz Hashem, Havaya, Elohim em português, eu vou te falar é Deus. Mas a gente tem um problema. O problema é que esse nome Deus, ele assusta. Porque ele remete a uma bagagem, muitas vezes negativa, que eu tenho enraizada dentro de mim. Quero falar para vocês uma coisa curiosa. Quando alguém chega e começa a discutir com você e fala, eu sou ateu, eu sou agnóstico, ele acha que é uma discussão teológica. Ele acha que é uma discussão lógica. Eu sou um cara muito inteligente, eu sou um cara muito estudado, então eu vou te mostrar como que a criação do mundo é explicada pela ciência, e o cara se considera numa conversa lógica, numa conversa intelectual. Eu quero falar para vocês o seguinte, 99%, se não 100% dos casos, a questão não é intelectual, é algo emocional. Quando nós ouvimos a palavra Deus, isso nos remete à forma que nos foi apresentado Deus na infância. E bem a experiência também que nós tivemos com pessoas que se dizem representantes de Deus. Então, se alguém teve uma experiência negativa, ou autoridades, pais abusivos, isso é algo que dificulta depois as pessoas escutar essa palavra e ter um sentimento leve. Grande parte das conversas, se não todas, sobre esse tema, elas têm uma inclinação emocional e depois eu resolvo racionalizar. Quer que eu provo isso? Quantos aqui já compraram, pelo menos uma vez na vida, um bilhete na loteria?
Eu acredito que a grande maioria, se não todos. Vamos ser racional. Qual que é a chance, não estou falando nem no Brasil, vamos falar um sistema correto. Qual que é a chance de você ganhar na loteria? 1 em dezenas de milhões, 1 em centenas de milhões. Qual que é a tua chance de ganhar, então? E mesmo assim você compra. E você pergunta para a pessoa, o que você está gastando dinheiro? Ah, é só R$1, é só R$2. Não, você está perdendo R$2. Não, pode ser que eu vou ganhar. Então, tem centenas de milhões de pessoas para ganhar, mas eu acredito que sou eu o ganhador. Quem sabe? Agora você pergunta para alguém, você sabe qual que é o perigo de usar o celular dirigindo? Ah, você sabe que 1 em cada 4 pessoas, 25% das pessoas que usam o celular se envolvem em um acidente? Sim, mas não eu. Vamos parar para pensar então aqui. Quando é 1 em 300 milhões, sou eu. Quando é 1 em 4, não sou eu. Me digam, será que nós operamos, todos nós, será que nós operamos num nível lógico? A resposta é não. Nós acreditamos naquilo que nós queremos, onde nós nos sentimos confortáveis. Poucos estão abertos para explorar algo que desafia o ser humano. Portanto, eu volto. Toda essa questão, Deus não existe, só ateu. Parem para pensar. Analisem. Se não é uma questão emocional, muito mais do que uma questão racional. Vamos falar dos básicos. Um dos grandes mistérios do mundo é a criação do universo e a criação da vida, todos os seres vivos. Até pouco tempo atrás, não tinha outra forma de explicar. Você não sabe de onde surgiu. O que você fala? Deus. Mas, recentemente, nós temos a ciência. E aí vem a grande pergunta. Por que um homem hoje, que ele pode ter as explicações científicas da criação do mundo, da criação da vida, a ciência explica tanta coisa? Por que eu preciso acreditar numa coisa metafísica? Esta é a grande base do surgimento do ateísmo e as outras variáveis. Se hoje nós temos a ciência, esquece Deus. Não sei se vocês chegaram a ver a capa da revista Times Magazine. 8 de abril de 1966. Uma capa preta. Is God dead? Sinal de interrogação. Será? Deus está morto? Essa era a capa da Time Magazine, 1966. E dentro da revista, eles escrevem que com o progresso da ciência, não se faz mais necessário explicações supra-racionais. O mais interessante é que hoje, isso foi em 1966, hoje, 2022, a maior prova que Deus não está morto, muito pelo contrário, sabe de onde vem? Não vem de fontes religiosas. A maior prova da existência de Deus vem da ciência. Isso intriga alguns e incomoda vários. Mas é da própria ciência que vem as maiores comprovações que existe uma força maior. Vamos falar um pouco sobre isso, então. Todo mundo gosta de falar do Big Bang. Essa é a ideia mais conhecida, aparentemente a mais aceita pela ciência, da origem do universo. O Big Bang, em palavras simples, é que até então, até a grande explosão, toda a matéria, toda a energia do universo estavam concentradas em um único ponto, extremamente pequeno,
esse ponto teria se expandido, etc., até que ele enviou matéria para todo o espaço, fazendo surgir o universo. Tem muito o que falar sobre isso, mas eu queria pegar um ponto, talvez não, que não é muito conhecido, que não se fala muito, correlacionado ao Big Bang. As 4 forças fundamentais. Eu não vou entrar nos detalhes, até porque não é a minha área. Você está vendo aqui a gravidade, a força nuclear forte, eletromagnetismo e a força nuclear fraca. As 4 forças fundamentais. Então, em palavras simples, essas forças elas estavam todas reunidas num ponto só. Na hora que teve o Big Bang, na hora que teve a explosão, surgem essas 4 forças de forma independente. Mas eu queria compartilhar com vocês o seguinte: um pouco do cálculo de interação entre essas forças. Dá para entender? Espero que alguém aqui entenda, mas eu quero falar para vocês um detalhe muito importante. Essas forças, elas têm uma relação exata. Se, por acaso, a eletromagnética com a força nuclear forte, se eu não me engano, se tiver uma pequena mudança, uma mínima fração de mudança, 1 sobre 1 e mais 17 zeros, nem sei como falar isso, o mundo não pode existir. Vocês podem depois pesquisar quais são as condições necessárias para o mundo existir, para o universo existir e não explodir, e não deixar de existir. Quais são as condições necessárias? N condições. Cada uma das condições mostra que se tiver uma pequena variação, se estiver um pouco mais perto do Sol, um pouco mais longe e perto das estrelas, tem N coisas. Tanto é que no início, a ciência achava que existia milhares, depois centenas de planetas, de universos, de terras, de galáxias, de outros lugares que poderia ter vida. E aos poucos foram diminuindo, vendo que as condições são tantas que não atendem. Então, se você estudar ciência a fundo, você vai ver que a possibilidade do mundo existir é menos do que zero. Então, acreditar que o mundo foi criado por acaso, decorrente de uma explosão, de acordo com a ciência, seria o equivalente você pegar e brincar de moeda, cara ou coroa, e sair uma sequência seguida de coroa durante 10 trilhões de vezes. Ou seria igual você jogar na loteria e vencer 10 trilhões de vezes seguidas. Qual é a chance? Então, não é à toa que o homem que cunhou esse termo, o Big Bang, que foi o Fred Hoyle, ele chega à seguinte conclusão: com tantas descobertas da ciência, o ateísmo foi fortemente abalado. É interessante que um dos grandes militantes do ateísmo no século passado, inclusive depois ele se arrepende de tudo que ele fez, os livros, e ele gerou todo o movimento ateísta. Ele era um grande filósofo, professor britânico, Anthony Flew, não sei como fala o nome dele. Ele era muito conhecido e respeitado pelo seu pensamento ateísta. Em 2004, de repente, ele abandona o ateísmo e ele reconhece a existência divina. E ele fala o seguinte: diante das descobertas da ciência moderna, ficou muito claro que a criação do universo e da vida e da consciência a partir da matéria inerte não viva deve ser o trabalho de uma inteligência infinita e não o resultado de atos aleatórios da natureza não guiada. Ou seja, a própria ciência
Hoje a ciência evoluiu a tal ponto que ela comprova a existência de uma força maior. Então, se alguém acredita na ciência, se ele considera uma pessoa moderna, ele tem que acreditar em Hashem. John Lennox, que foi um matemático de Oxford, muito respeitado professor em Oxford, ele falou o seguinte: quanto mais conhecemos do universo, mais credibilidade ganha a hipótese que existe um Criador. Outras interpretações surgirão? Não sei dizer. Mas como a ciência sempre busca a melhor explicação, no momento, esta é a melhor. Ou seja, se você está procurando um milagre, não existe o maior milagre que o nosso universo. É só estudar a ciência. Estuda a ciência. E você vai ver quão maravilhosa é a obra do Criador. Voltando, então, para Times Magazine. Is God dead? Esta frase foi cunhada por Nietzsche em 1983. E podemos dizer que os rumores da morte de Deus foram um pouco prematuros, como muito bem foi colocado numa grafite no metrô de Nova York. God is dead, Nietzsche, 1883. Nietzsche is dead, God, 1900. Então Nietzsche falou que Deus morreu. E em 83 ele escreveu a teoria dele. Só que ele morreu em 1900. Eu achei muito interessante isso, que uma pequena brincadeirinha, mas mostrando a grande realidade. Que Nietzsche falou que Deus morreu, só que na prática ele morre. Deus continua, o mundo continua e cada vez mais está sendo comprovado pela ciência a existência de um ser superior. Então, vamos sair agora do macro e vamos para o micro. Você não consegue estudar astronomia, você não consegue estudar física quântica, vamos falar então sobre o corpo humano. Tem algo mais fascinante do que o corpo humano? Isso daqui é só apenas um pequeno exemplo, sistema digestório. Você vê aqui o funcionamento do coração. Nosso corpo é fascinante. Sabe o que quer dizer o corpo humano? São 10 trilhões de células trabalhando de maneira integrada. E cada uma possui a sua função específica. Nutrição, proteção, produção de energia, reprodução. Dizer que essa estrutura simplesmente existe sem um criador é ilógico, é ridículo. Pegue somente o cérebro. Trilhões de neurônios, conexões, capaz de fazer 100 trilhões de cálculos a cada instante para o corpo existir. Estude medicina, anatomia do corpo. Me diga se é possível essa sincronia toda de forma tão impecável. Acontecer por acaso? Tem uma bênção muito bonita que a gente faz quando a gente vai no banheiro. A gente fala, a gente fala, Deus, nós temos, muito obrigado, nós temos orifícios. E se eles fossem fechados, e nós temos órgãos fechados, que se eles fossem abertos, por um instante, a gente não ia conseguir viver. Então, essa sincronia, essa perfeição. Imagine você lê um livro complexo, inúmeras ideias, e aí você pergunta, quem foi que escreveu esse livro? A pessoa te responde, ninguém. Se formou de forma aleatória. Você vê um quadro, uma obra de arte. Quem fez? Ninguém. Tinha tinta perto da tela, bateu um vento e se formou esse quadro. Seria igual dizer que as peças de Shakespeare foi fruto de uma explosão de tinta. Qualquer pessoa, em sua sã consciência, diria que isso é ridículo. Agora, isso acontecer é muito mais provável do que esse universo tão complexo surgir de uma explosão. E as provas são inúmeras pela ciência, que é o mais interessante. Mas eu pergunto para vocês, por que então uma pessoa lógica e racional, ela prefere acreditar no Big Bang e não no Criador? Isso é muito mais lógico.
E aqui está o meu ponto. A nossa escolha é emocional. Número 1, se eu falo que existe Deus, eu tenho que prestar contas para alguém. Nós preferimos seguir a nossa vida e achar que eu sou o dono da vida. Ou, como eu falei, traumas do passado. Sofri na infância, pais ou autoridades abusivas. Como uma vez alguém me disse, falou, Rabino, para com essa história aí. Eu já tive pais helicóptero. Não sei se todo mundo conhece esse termo, mas pais helicópteros, aquele pai que está sempre rodeando em torno do filho. Ele disse, basta meus pais. Não quero saber esse negócio aí controlando a minha vida. Eu entendo. Nós somos humanos. E se a forma que me foi apresentado Deus é esse formato, Deus helicóptero, o tempo todo olhando, me guiando, vendo o que eu estou fazendo, eu não me sinto confortável. E é melhor escolher, então, o ateísmo. Ou sabe o que é uma coisa curiosa que tem hoje em dia? O humanismo. Eu sou humanista. Tem uma coisa curiosa, que é se conectar com o universo. Acredito que vocês já ouviram falar, está na moda. Você tem que se conectar com a natureza, comunicar-se com o universo. Até peguei aqui uma coisa interessante. Jim Carrey, vocês já ouviram falar dele? Ele foi um famoso ator e produtor canadense. No discurso da formatura dele, ele falou o seguinte, vocês querem saber qual que é a chave do sucesso para mim? Eu rezo para o universo. Peço para ele me ajudar, pois ele me ama, se preocupa comigo, o universo está ao meu lado. Se prestar atenção, por que ele escolheu o universo? Porque o universo está ao meu lado. Ele me ama, se preocupa comigo. O grande problema, ao meu ver, dessa relação difícil que nós temos com Deus, é porque nós nunca conhecemos Hashem. Vocês querem ver qual que é a definição de Hashem? Ele me ama. Ele está ao meu lado. Ele se preocupa comigo. Eu peço que vocês se permitam, talvez pela primeira vez, conhecer Hashem, sem preconceitos. Vimos que Deus é algo assustador para muitos. Vimos que ser inteligente e científico é acreditar num plano inteligente da criação. Então vamos tentar descobrir Hashem. Eu garanto que vale a pena. Como sempre, a nossa proposta é o judaísmo iluminado pela Kabbalah. E para isso eu vou usar uma metáfora. A metáfora do devaneio. Sonhar acordado. Quem nunca esteve numa reunião, numa aula, numa reza e começou a pensar em outras coisas? De repente, você acorda, você percebe que você estava em outro plano. Fisicamente você estava na palestra, mas a tua cabeça estava em outro lugar. E nessa nossa imaginação é muito fértil. A gente pode viajar, fazer compras, interagir com pessoas, ficar com raiva, com inveja, feliz. Você tem emoções, toda uma realidade paralela. Imagine que no seu sonho você está no estádio de futebol, torcendo, gritando, com mais 30 mil pessoas. E vai ser o gol. E, de repente, o professor bate na mesa e você acorda. O que acontece com todas aquelas pessoas? Todos aqueles acontecimentos? Simplesmente desaparecem. Como assim? Estava tão real na sua mente. Para onde eles foram? E é muito simples. Eles não existem, eles não têm entidade per si. São frutos da minha imaginação.
Quando eu paro de pensar, eles deixam de existir. Eu não preciso fazer nada para eles desaparecerem. Paro de pensar, eles deixam de existir. Prestam atenção, isso aqui é uma explicação da Kabbalah muito interessante. Ou seja, toda a existência, complexa que seja, do meu sonho, não tem existência per si. Enquanto penso, eles existem. Amigos, diz a Kabbalah, esta é a história do universo. O mundo, ele é criado pela fala, por palavras. Se Deus parar de falar, ou entenda como Deus parar de pensar, cessa de existir. Tá difícil de entender? Vamos usar a ciência sempre pode nos ajudar. Vamos usar a ciência. Algo muito interessante que ganhou força na década de 50 foi a descoberta do DNA. O DNA, em outras palavras, é o nosso mapa genético. O DNA de todos os seres vivos é muito parecido. São pequenas diferenças nesse mapa que dão a nossa individualidade. A cor de pele, dos olhos, a altura e assim por diante. E veja que interessante. Preste atenção aqui nessa figura. O DNA é uma cadeia sequencial de letras. O que acontece se você alterar, retirar ou adicionar uma letrinha? Não queira saber. Eu pergunto para vocês, qual que é o DNA do mundo? Diz a Kabbalah que o DNA do mundo, a matéria-prima do mundo, é as 22 letras, o Aleph Beit, as 22 letras do alfabeto da língua sagrada. O mundo ele é criado, diz a Kabbalah, através da combinação das 22 letras. Diferentes combinações, diferentes seres. Como defino, então, o universo, incluindo eu e você, pela Kabbalah? O que somos na essência? A ciência diz que nós somos um DNA. Tudo vem daquela única célula, o DNA, nosso DNA, que é a combinação de letras. O que diz a Kabbalah? Estas letras são energias divinas. Tenho certeza que todo mundo lembra da tabela periódica. O que é H2O? É água. Eu te pergunto, o que acontece se eu tirar o H? Não vai ser mais água. Se eu tirar o O, não vai ser mais água. Diz a Kabbalah, água não é H2O. Água é Maim em hebraico. É Mem, Yud, Mem. Se eu tirar o Mem, o que acontece? Não é mais água. Yam, é mar. Se eu tirar outro mar, cada letra tem a sua energia, é o DNA que preenche, que cria, que dá existência para o mundo. Nós, humanos, temos bastante dificuldade de entender isso. A gente já deu um curso completo sobre isso, agora só em 2 palavras. A nossa grande dificuldade é que nós, humanos, conhecemos a criação yesh mi yesh, algo de algo. Não existe o homem criar nada, apenas transformar. O marceneiro não criou a madeira, ele criou a mesa a partir da madeira. Já existia matéria-prima. O único que cria yesh me'ain, diz a Kabbalah, ex nihilo, do nada. Algo, a matéria se forma de nada visível, é Deus. Como que Deus forma? Através da energia dessas 22 letras. Portanto, qual que é a definição do mundo? Força divina constante criando. O que acontece se Deus parar de pensar? O mundo desaparece. A Kabbalah chama de fala, porque no final das contas nós temos o sentimento de estarmos separados. No pensamento você sente que você está unido com Deus. Já que Deus queria que houvesse o livre-arbítrio, então Deus ele cria através da fala. Mas
é um pouco complexo, vamos entrar nisso agora. Só entendam o seguinte. Se você está projetando na parede um PowerPoint e alguém passa na frente, ou você desliga a luz do PowerPoint, desaparece. Mas como? Tinha uma imagem tão real. Aquela imagem é uma projeção. O nosso mundo, ele é a luz divina projetando através dos filtros das 22 letras constantemente. Preste atenção. Está sendo totalmente diferente do que a gente conhecia. Não é que Deus criou o mundo. Não é que existe um mundo fora de Deus. E Deus está acima e eu estou embaixo. A existência só existe dentro dele. Assim como o sonho acordado, a existência depende do meu pensamento constante. Novamente, um exemplo da ciência. Todos nós sabemos que nós somos compostos de átomos. E o que o átomo ele é composto? De partículas subatômicas. E para o átomo existir, você precisa que os elétrons estejam em constante movimento ao redor do núcleo, certo? Eu não vou dar aula de ciência, mas uma coisa simples. Quando você vê um objeto, algo inanimado, você não está vendo movimento nenhum, está parado. Por quê? Então, diz a ciência, a velocidade é tão alta que me dá a impressão de ser algo estático. Em suma, nosso olho humano, ele não consegue enxergar nem os átomos. E você quer enxergar a força vital divina? Portanto, abram a mente, abram o coração e conheçam, talvez pela primeira vez na vida, a definição correta de Hashem. Hashem, na Torá, é chamado de Yud, depois o rei, depois o Vav, depois o rei. A gente não pronuncia, é o Yud Kei Vav Kei, que é o tetagrama. Certo? Este é o nome verdadeiro, o nome forte, tem outros nomes. Esse é o nome forte de Hashem, mais forte que nós conhecemos. O que significa Havaia? Significa existência. Se você pegar essas letrinhas, você pode fazer 3 combinações. Ayah, Hove, Vie, que significa passado, presente e futuro. Ao mesmo tempo. O que significa Havaia? Havaia vem do verbo liot, ser. Se eu escrevo, eu sou um escritor. Se eu danço, eu sou um dançarino. O que Hashem está fazendo? Quem é ele? Ele está sendo. Ele é a existência. Ele sempre foi e sempre será. E agora, depois disso, eu vou dar alguns instantes. Eu quero que vocês façam agora um novo desenho. Já aprendemos que aquele desenho, que pode ser que a gente fez no início, não está correto. Onde tem um grande Deus em cima e eu pequenininho aqui embaixo e Deus ele está me ordenando e me oprimindo. Como que vocês vão desenhar Deus agora a partir do que nós explicamos? Semana passada eu pedi para um aluno que já está há um tempo estudando Hassidut, eu falei para ele, faz um favor, sem explicar nada. Falei, desenha você e Deus. Eu fiquei muito feliz que ele acertou. Pensaram? Estão prontos? Desenhem Hashem e você na mesma folha. Sabe o que esse aluno fez? Ele desenhou apenas ele. Porque não tem como desenhar Hashem. Hashem é a tela. Hashem não é um ser que está em cima de mim. Hashem é tudo. Hashem é o papel. Hashem é a existência. O conceito é revolucionário. E a conclusão é que não é que existe uma inteligência. Então, todos esses cientistas falaram que, com certeza, existe uma inteligência na criação do mundo. Não, não é isso que o judaísmo fala. É muito mais profundo. Qual que é a matéria do mundo? A matéria do mundo é divina. Igual o corpo humano. Você vai ver o resultado final.
mas a origem é o DNA. E como que o mundo ele é criado? A cada instante. Se Deus parar de pensar, desaparece. O que isso muda na prática? Vamos para a nossa vida prática. A gente tá falando de teologia? Não. Estamos falando da vida prática. Tem duas formas de você enxergar o nosso relacionamento com Hashem. Uma é, ele é o Todo-Poderoso, fica no céu. Pergunta para as pessoas, onde está Deus? Ele aponta para o céu. Está errado isso. Então, vamos daqui a pouco ver para onde você tem que apontar. Se fala onde está Deus, você aponta para o céu. Essa visão que Deus está no céu, ele edita as regras para nós mortais. Você chama isso de relacionamento? Se for chamar de relacionamento, eu vou chamar isso de um relacionamento abusivo. Deus, ele é o chefão e eu não tenho identidade nenhuma, eu tenho que obedecer às regras. Prefiro ser ateu. E esse problema é antigo. Essa ideia veio desde Adão e Eva. O que a serpente falou para Adão e Eva? Cuidado, Deus ele está com inveja de vocês, que se vocês conhecerem o bem e o mal, vocês vão ser mais fortes do que Deus. Deus tem medo de competição. Comam do fruto do conhecimento e vocês vão ganhar autonomia, poder. Então, se você apontar para o céu e falar que Deus está no céu e Deus ele é grande e eu tenho que obedecer ordens, este é o veneno da serpente. E sabe o quê? O ateísmo tem uma grande contribuição para nós, seres inteligentes. Perceber que tem algo de errado quando você define Deus como um ser egocêntrico e autoritário. E para uma pessoa inteligente, pessoa frágil, ela às vezes se sente bem tendo alguém mandando nela. Mas a pessoa inteligente, capaz, com autoestima, ela não consegue abrir mão da sua individualidade e obedecer ordens abusivas. Então tá certo, Deus ele é o Todo-Poderoso, Deus ele é infinito, tudo isso daqui tá certo. E aí, qual que é o próximo passo? Hashem não está fora de mim. Hashem não está sobre mim. Hashem é toda a existência, a Havaya. E onde eu me encontro? Dentro dessa existência. Nós somos uma faceta de Hashem. E olha que legal. Deus é invencível? Eu sou invencível. Deus ele é generoso? Eu posso ser generoso. Não existe Deus e eu. Eu faço parte dessa incrível existência. Eu não sou de fora. Eu faço parte do time que vence. Todo ser humano, todo ser criado, faz parte dessa grande sinfonia. Não existe algo fora de mim, mas eu estou dentro dessa existência. Dizem que o astronauta, o primeiro astronauta russo a chegar na Lua, Yuri Gagarin, chegar no espaço, foi o primeiro ser humano a viajar pelo espaço, 1961. Se é verdade ou não, tem controvérsia, mas dizem que ele falou a seguinte frase: olhei para todos os lados, mas não vi Deus. Hello? O que ele queria? Ele queria abrir a janela e uma grande mão ia falar para ele: oi, eu sou Deus. Por que você demorou tanto? Então, quando o ateu ele diz: eu não acredito em Deus, ele está certo. Quando ele fala que não existe Deus na existência, ele está certo. Hashem é a existência. Não estamos falando de algo abstrato. Nós estamos falando do básico. O que a pessoa mais procura na sua vida? Ele quer se sentir bem consigo mesmo. Ele quer se sentir feliz. Ele quer se sentir em paz. Muitos se afastam da Torá porque eles têm a noção que as mitzvot são regras que me impedem de ser feliz, me impedem de ser livre. Eles estão correlacionando mitzvot com Deus. E é difícil. É oprimente. Mas se você acredita em Deus, se você acredita em Hashem, sabe qual que é o resultado
imediato. Simcha, alegria. Alegria verdadeira. Se você quer se sentir bem de verdade, só tem um caminho. Você está alinhado com a sua essência. O que um vegetal ele precisa para se sentir bem consigo mesmo? Para um vegetal estar feliz, ele precisa de água, precisa de sol, fotossíntese, precisa de uma terra fértil. O peixe, o que ele precisa para estar tranquilo? Já está na água. Mas que prisão, como diz lá a parábola da raposa, a raposa fala para o peixe, coitadinho de você, você está preso aí nessa água, vem para o grande mundo. Por que você não convida uma plantinha para dar uma volta no quarteirão? Ela está fincada no solo, coitada. Mas não, todo ser vivo, ele se sente bem e ele continua vivo quando ele está conectado com a sua fonte de vida. Então, se nós não entendemos a criação do mundo pela Kabbalah, não tem como se sentir bem. Por mais que você entenda a grandeza das mitzvot do judaísmo, você continua se sentindo pressionado. Muita gente se escuta falando o seguinte: não, vale a pena, é muito difícil cumprir todas essas regras, mas vale a pena, porque você vai ganhar o paraíso. Outros falam, se você não fizer isso, vai para o inferno. Isso não é judaísmo. Isso é aterrorizante. Isso é abusivo. E todo mundo acha, então, que você tem que ficar se sentindo preso, sentindo um pouco triste. Aí você está conectado com Deus. Nada disso. Você quer provar que alguém está conectado com Deus? Veja se ele está acima. Veja se ele está com alegria, se ele está vibrando. Esta é a maior prova que ele está conectado com a sua essência. Então, o verdadeiro relacionamento com Hashem é quando eu alinho a minha vida com a minha própria essência. Então, se eu quero olhar, se eu quero encontrar Deus, para onde eu olho? Para o céu? Eu olho para o espelho. Lá eu vou encontrar Deus. E aí tem que ter o auto-aprimoramento para eu ser o melhor representante de Hashem aqui no mundo. Relacionamento com Hashem é estar em sinfonia. Desculpa, estar em sintonia com a sinfonia do mundo. E sinfonia é um bom nome. Muita gente pergunta, é tão bonito o que você está falando de Hashem. Então por que tem tantas regras? Deixa eu ficar livre. Eu não sou a essência de Deus, então deixa eu fazer o que eu bem entendo. Então, seria igual aquele nosso músico, que toca violoncelo ou qualquer outro músico. Quando ele está em casa, fazendo solo, ele toca como ele quiser. Eu quero tocar desafinado. Toca, como você quiser. Mas se você foi convidado para a orquestra sinfônica, tem regras. E não é porque o maestro não gosta de mim. É porque ele quer uma música bonita. Ele quer um resultado final onde você precisa estar alinhado. E quem aprecia a música vai querer aprender as regras. Porque as regras trazem aquele som maravilhoso. Este é o verdadeiro sentido de relação com Hashem. E esse é o verdadeiro motivo das leis. As leis me protegem, as leis me alinham com a minha verdadeira essência. Para finalizar, um dos argumentos que incomoda muita gente, como que um Deus tão poderoso, tão grande, ele se importa com uma coisa tão pequena? Se eu acender um fósforo no Shabat, fala sério. É isso que importa para esse Deus tão grande? É estranho, né? Uma coisa tão insignificante. Tá bom. Eu pergunto para você o seguinte. Então, o que seria uma coisa grande para ele? As galáxias? Sério? Se você estudar um pouquinho sobre Hashem, entender o que significa infinito, em relação ao infinito, 1 e 1 milhão dá no mesmo. Para Deus não existe pequeno ou grande. Tudo é enorme. Tudo é criado, a cada instante, por suas palavras. E se ele está criando, quer dizer que é importante. Para quem? Importante para ele.
Então, resumindo o que nós vemos hoje, eu não acredito em Deus. Tá certo. Vocês não devem acreditar em Deus. Vocês devem acreditar em Hashem. Uma vez, alguém me desafiou com essas questões. Pessoa muito inteligente, muito preparada. E ele queria realmente me derrubar, mostrando que ele sabia a verdade. Eu falei para ele o seguinte: o que seria de você, uma pessoa bem-sucedida? Falei, o que seria de você se você gerenciasse os seus negócios hoje com a mesma noção de finanças que você tinha aos 5 anos? Como seria? Bem, acho que estaria passando fome. E o que seria de você se a sua alimentação hoje fosse baseado nas suas escolhas e conhecimento quando você tinha 3, 4 anos? Bom, acho que eu estaria comendo só porcaria. Então eu falei para ele, agora me diga, se sua identidade e as suas crenças hoje fossem baseadas na mesma versão de Deus e do mundo que você tinha aos 5 anos, como seria? Ele foi honesto, ele respondeu, Rabino, checkmate. Você está me falando que tenho que amadurecer o meu conhecimento judaico. Você tem razão. E é isso. Nós crescemos e evoluímos em tudo. Então a gente faz questão de fazer a melhor faculdade, os melhores cursos, atualizações. Mas quando se trata de crenças, fundamentos, a missão de vida, a nossa razão de existir, infelizmente, na maioria dos casos, nós continuamos com aquela versão infantil. Quando criança está ótimo falar papai do céu, quando criança a gente não consegue entender mais do que isso. Mas se eu não evoluo, se eu não estudo, se eu não me aprofundo, fica muito difícil. E aí eu falo, não acredito em Deus. Deus não é um chefe autoritário querendo nos castigar e dando recompensa para quem se comporta. Deus não precisa dos nossos louvores e rezas para ter autoestima. Hashem não dá ordens para o seu próprio benefício. Hashem é o que eu e você mais estamos procurando nessa vida. Se você não consegue entender, não tem problema. Mas deixe de lado o pré-conceito. Estude, se aprofunde. Tenta deixar de lado a questão emocional. Estude ciência a fundo. Estude judaísmo a fundo. E se você, mesmo assim, chegar à conclusão que Deus não existe, não tem problema. Mas tem uma coisa que você nunca pode esquecer. Que para mim, esta é a base do judaísmo. A grande novidade do judaísmo é a fé. Mas não a fé em Deus. Isso daqui não é exclusivo do judaísmo. A grande novidade do judaísmo é a fé de Deus no ser humano. Hashem acredita em cada um de nós. Então pare de filosofar. Arregace as mangas e seja ateu. Tem horas que é bom ser ateu. Quando alguém vem te procurar e te pedir ajuda, a forma mais fácil de se livrar é que Deus te ajude. Você dá bênçãos, você deseja que Deus possa ser a fonte da ajuda dele. Não, seja ateu. Não acredite em Deus. Se veio até você esta questão, ajude você. Seja você o Deus. Então, nesta questão, vale a pena, às vezes, deixar de lado Hashem e entender como que Hashem confia em cada um de nós. Nós falamos todo dia de manhã, Modeh Ani, a gente agradece a Deus, Rabá Emunatecha, qual grande é a tua fé em mim. Porque no momento que eu acordo, no momento que eu abro os olhos, é Deus falando, você é importante. Sem você, o mundo não pode existir. Vamos incorporar esta crença que Deus tem em nós e que possamos fazer a diferença no mundo
e trazer mais tranquilidade, mais paz, mais vibração, mais alegria. Que assim seja para todos nós. Muito obrigado e vamos abrir agora